E vamos de mais escândalos, mais corrupção, porque é só isso, né, que a gente encontra nesse país. Vamos aqui dar uma olhada na matéria sobre a farra dos respiradores, né, os respiradores que nunca chegaram. E ali diz o seguinte: Bolsonaro não queria comprar sem licitação e foi chamado de genocida. Se eu não me engano, foi o STF, né, que autorizou aí a galera comprar as coisas sem licitação, né, e aí virou uma farra. Vamos ver aqui a matéria. E a gente começa o dia, inclusive, com uma reportagem exclusiva falando do período da Covid. Você lembra sobre aquela história da compra de respiradores? Algo que foi muito grave no nosso país, inclusive há inúmeras investigações de pessoas que morreram por falta de respiradores. Então, né, todo mundo fala só, no respirador, desviraram dinheiro, respirador. Pessoas perderam a vida por conta dessa corrupção. A corrupção, sim, mata. Compra desses respiradores pelos estados. Aí teve a compra de respiradores por parte do consórcio Nordeste. Opa, meu Nordeste, é a galera do Nordeste, grita aí, não fale mal do meu Nordeste não sei o que ler, meu Nordeste não sei o que lá. Você tá falando da onde, amiga? Aqui de São Paulo, São Paulo é muito bom, mas não fale mal do Nordeste. E o que a Polícia Federal descobriu? Uma investigação da Polícia Federal revela que na compra de respiradores na pandemia de 2020, teve outros destinos esse dinheiro. Os 48 milhões e 700 mil reais pagos pelo consórcio Nordeste, que era presidido inclusive por Rui Costa, atual ministro. Eita, rapaz, é mesmo, é? Tem um ministro aí envolvido em corrupção? Mas isso aí é pré-requisito para ser ministro, né não? Todos os ministros do Lula aí, se tu for dar uma investigada, eles já tiveram um negocinho nas costas, né? É pré-requisito. Do governo Lula da Casa Civil e na época governador da Bahia. Esses 48 milhões e 700 mil reais foram desviados pela empresa contratada por meio de diversas transferências bancárias. A empresa que desviou, e o que ela fez com o dinheiro? Só para saber, pegou para ela? O dinheiro público, ao invés de comprar respirador, sabe o que ele comprou? Carro, pagou fatura de cartão de crédito. De quem? Da empresa? Não foi, né? Foram de pessoas, né? Pagou até mensalidade escolar de um dos investigados. É mais um escândalo de corrupção no nosso país e que, lamentavelmente, na época da Covid. Quem está conosco é a Aguirre Talento, que assina essa reportagem com a Natália Portinari e que traz essas revelações bombásticas nessa segunda-feira, hein, Aguirre? Bom dia para você, seja bem-vindo. É, né? Consórcio Nordeste. Bom dia, Fabiola. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Exatamente. Primeiro eu queria ressaltar que essa investigação já vai fazer 5 anos que foi aberta, porque os respiradores foram comprados em abril de 2020, no início da pandemia. Bem rápido, hein? A justiça, né? Investigação, de 5 anos de investigação. Foram comprados. O consórcio Nordeste tentou comprar e pagou de forma adiantada 48 milhões de reais para a empresa Rempcare, que não tinha nenhuma expertise no fornecimento de respiradores. Nunca vendeu um respirador na vida a empresa. E a gente faz o quê? Paga adiantado, pô, porque nós somos bons pagadores. Era uma empresa aberta para fornecer medicamentos à base de maconha. E na época o consórcio era presidido pelo atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, que foi o responsável por assinar o contrato de compra desses respiradores. Como ministro do Lula, o negócio afundou, a Polícia Civil da Bahia abriu uma investigação por determinação de Rui Costa, só que depois o caso foi enviado para a Polícia Federal e para o Superior Tribunal de Justiça, porque também avaliaram que seria necessário investigar a responsabilidade do próprio Rui Costa nesse negócio. A Polícia Federal vem investigando o caso desde então, teve várias idas e vindas por causa das mudanças não foram privilegiados, isso desceu para a primeira instância e agora está voltando para o STJ, porque o Supremo entendeu que o foro é do detentor do cargo, então como ele era governador, caberia a investigação agora ao STJ novamente. E a Polícia Federal começou a analisar essas transações bancárias feitas pela Rempcare e descobriu que em um prazo de pouco mais de um mês, a Rempcare recebeu 48 milhões de reais e fez sucessivas transferências bancárias. Esse dinheiro praticamente sumiu. Cara, é assim, a empresa, quem fez esquema com a empresa sabia que a empresa não ia entregar nada, e a empresa repassou o dinheiro para quem estava no esquema, ficou com a parte dela e no meio disso tudo, né, pessoas necessitavam desses respiradores para poder sobreviver. Né? Eu acho esse escândalo até muito pior do que o do INSS, mano. Velho,
nós estávamos no meio de uma pandemia. Pessoas necessitavam desses aparelhos para sobreviver e eles deixaram essas pessoas morrer para pegar dinheiro. E não foi parar em nenhuma empresa, em nenhuma fabricante de respiradores, como era o objeto do contrato, que inicialmente esses respiradores seriam comprados com a fabricante chinesa, mas a investigação descobriu que essa fornecedora não existia, que eles não tinham nenhum acerto com a fabricante chinesa, e agora a polícia está descobrindo que, na verdade, o dinheiro acabou sendo usado para fins particulares, porque a empresa transferiu para alguns intermediários que diziam ter influência sobre o governo da Bahia, como Kleber Isaac, que se apresentou, a empresária Cristiana Tadeu, ele se apresentou como amigo de Rui Costa e da primeira-dama Aline, e também para um outro empresário chamado Fernando Galante, que seria um outro intermediário do negócio. Eu tenho certeza que o Rui Costa não tem nada a ver com isso não, gente. Só usaram o nome dele, tenho certeza disso aí. Juntos, esses dois intermediários embolsaram nada menos do que 11 milhões de reais. E aí a polícia foi rastreando o caminho desse dinheiro e descobriu que um desses intermediários, Fernando Galante, fez outras transferências que resultaram nessas transações citadas, na compra de 3 carros, no pagamento de faturas de cartão de crédito e até mesmo no pagamento de uma escola que, de acordo com a investigação, seria pagamento de uma fatura de mensalidade de uma familiar desse intermediário do negócio. Então, é um caso antigo, mas de fato não esclarecido, e cada vez que se aprofunda, parece pior realmente a situação desse negócio de 48 milhões. Meus amigos, a corrupção voltou com tudo, né? Esse caso aí, né, nunca acabou, né? É caso de lá de trás, né? Mas os envolvidos estão no governo. Vamos ver o que é isso aqui. De hoje, a revelação de hoje que o Aguirre e a Natália trazem é o absurdo da história, né? Até compra de carros, pagamento de mensalidade escolar dos Por que essa mulher tá mostrando tanta indignação assim? O pessoal da esquerda, moça, você não sabe que o pessoal de esquerda é desse jeito? É uma palhaçada, né? Agora toda a imprensa, olha lá, o INSS, roubaram os velhinhos, meu Deus, quem poderia imaginar? Investigados, né? Fatura de cartão de crédito. Qual deve ser o comportamento do governo Lula neste momento, Josias, em relação ao Rui Costa? Como é que você vê o nome dele aparecer num caso tão grave, né, na época da Covid? Mano, os caras querem derrubar o governo mesmo, velho. Os caras estão trabalhando bem, né? Porque você agora, quando abre o noticiário, dá até gosto agora ver a Globo News, né? É todo dia batendo no governo, né? Algo aconteceu. Fabiola, nós estamos com um excesso de lama no noticiário. E isso exige um certo recato de todo mundo. Na pandemia, a torrefação de dinheiro público na compra de respiradores que jamais chegaram aos hospitais do Nordeste, ganhou um protagonismo de elefante. Na semana passada, como o Aguirre já realçou, o Tribunal de Contas da União isentou os servidores encrencados nessa fraude, como se nada tivesse sido descoberto. Decorridos 5 dias apenas da decisão do TCU, vem essa notícia do UOL, que traz detalhes de um inquérito em que a Polícia Federal mostra que é impossível encobrir um elefante. Mas o TCU falou que tá tudo certo, né? Interessante. Então tem um elefante na praça. Esse caso é escandaloso, da trompa às patas. Envolve a compra de respiradores chineses, lá em abril de 2020, para abastecer o consórcio Nordeste. Engraçado, né, que até agora não falaram que foi o Bolsonaro, né? Não teve jeito, né? O consórcio Nordeste, né? Bolsonaro perdeu no Nordeste. O pessoal do Nordeste não gosta do Bolsonaro, né? Então, como é que nós vamos empurrar, hein? Como é que nós vamos falar que foi o Bolsonaro? Tá difícil essa, hein? Ferrou, hein? Que era um grupo composto por estados governados por petistas e aliados. Aí o chefe da Casa Civil, Rui Costa, então governador da Bahia, presidia esse consórcio. Transação orçada em 48 milhões de reais, e a emergência fez sumir a licitação na época. Pagou-se antecipadamente a uma empresa que comercializava medicamentos extraídos da planta da Bahia. Essa era a empresa que ia fornecer equipamentos, respiradores que nunca foram entregues. Rapaz, culpa da empresa, culpa da empresa. Aí nós... aqui é um videozinho antigo aqui desse moço aí, comemorando, né, o consórcio Nordeste, né? O consórcio Nordeste, pô, vai melhorar muito o Nordeste aí, tem muito a acrescentar, né? Portanto, consideramos que o consórcio Nordeste é mais um instrumento de desenvolvimento para o nosso estado, para o estado do Maranhão e para...
Quem desenvolveu foi as pessoas que estavam no consórcio, né? Desenvolveram a conta bancária. O Brasil, essa união, essa parceria entre os estados do Nordeste, assim como os outros consórcios que o Maranhão participa, nós acreditamos que a união faz a força e que o intercâmbio de ideias, de práticas administrativas é positivo para o Brasil. Governador, o consórcio é uma estratégia. O consórcio Nordeste já é um grande sucesso e vai Tá abalando mesmo, tá um sucesso, não sai do noticiário. propiciar resultados cada vez melhores para cada um dos 9 estados, para o Nordeste e para o Brasil. Obrigado, pessoal. Foi isso tudo mesmo que aconteceu, viu, moço? Você tá certíssimo, viu? E aí, o que tu achou disso tudo aí? Comenta aqui que eu quero saber, deixa like nesse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, me siga no @canal Conectado no Instagram e se inscreva nesse canal se não for inscrito. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui!